programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal! Meu nome é Ana Lúcia, eu sou professora de terceiro ano e hoje eu vim até aqui para falarmos um pouquinho sobre hora, relógio. Eu espero que ajude bastante vocês. Então, para começar, vou mostrar aqui. Eu trouxe um reloginho que eu fiz para vocês, para ficar mais fácil de entender. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o relógio, vamos saber sobre os ponteiros. Vamos ver aqui, ó, um fique sabendo, desafios. Nós vamos poder montar uma brincadeira, que é muito legal. E isso tudo nós vamos ver agora, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Então, olhem só para começar. Atenção! Não perca a hora. Veja se está tudo pronto. Saia meia hora antes para poder chegar em ponto. Para tudo a gente utiliza a hora, né, pessoal? Eu mesma. Nossa, tá na hora de eu ir gravar a aula. Meia hora antes eu já estava pronta. Aliás, mais tempo antes. Então, tudo a gente usa a hora. É o que facilita muito a nossa vida. Reloginho. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho. Relógio de ponteiro ou analógico, é a mesma coisa. Então, olha só, o ponteiro menor marca as horas e o ponteiro maior marcam os minutos. Então, olha aqui que eu vou explicar bem para vocês. No reloginho de vocês, não tem isso daqui. Eu coloquei para vocês entenderem. Então, vamos lá. O reloginho tem o ponteiro menor, que marca a hora, o ponteirinho maior, que marcam os minutos, e esse ponteirinho fininho aqui, ó, estão vendo? Que marcam os segundos. Muito interessante vocês entenderem que nós podemos falar as horas de duas formas, assim, ó. Por exemplo, 1 hora. Normalmente, 1 hora é 1 hora da manhã. Depois do meio-dia, nós não falamos mais 1 hora. Nós podemos falar 13 horas, 14 horas, 15 horas e assim por diante. Até 23 horas, que é 11 horas da noite. Isso é depois do meio-dia. 24 horas ou 0 horas, que é meia-noite. Então, vamos lá. Antes do meio-dia. Vou marcar aqui para vocês. Eu tenho aqui o ponteiro menor no 11 e o ponteiro maior no 12. Então, eu tenho aqui 11 horas. Então, vem uma pessoa e pergunta para mim, que horas são? 11 horas. Se eu falar para ela 11 horas, eu vou saber que é 11 horas da manhã. E se eu falar para ela que é, olha, 23 horas, eu vou saber que é 11 horas da noite, ok? Agora, uma coisa muito importante que vocês entendam. Os minutos, pessoal, aqui, ó, vocês estão vendo? Esses cartõezinhos maiores aqui, eles estão marcando os minutos, e os minutos de 5 em 5, ou seja, de um número a outro, passam 5 minutos. Aqui até aqui, mais 5 minutos. Deste até este, mais 5 minutos. Então, como que eu vou entender, professora? Vamos supor, 9 horas e o ponteirinho maior está no 2. Que horas são? Vamos lá. Da manhã, 9 horas e 10 minutos. Da noite, 21 horas e 10 minutos. Por quê? Por que 10 minutos? Vamos lá. Daqui até aqui, 5 minutos. Daqui até aqui, mais 5 minutos. Então, quantos minutos passaram? 5 mais 5, 10. E podemos observar, né? A tabuada dos 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55.
Então, os minutos, lembrando que de um número a outro, passam 5 minutos. Então, nós vamos somando. 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Olha, o ponteiro maior dos minutos andou metade do relógio. Então, ele andou 30 minutos. Ou seja, ele andou meia hora. E se esse ponteiro maior aqui der a volta inteirinha no nosso relógio? Quanto tempo ele andou? Muito bem, ele andou 60 minutos, que é a mesma coisa de 1 hora. Um dia, pessoal, olha aqui, tem 24 horas. 1 hora, 60 minutos. E meia hora, 30 minutos. Deu para entender, né? Então, olha aqui. Temos aqui um para casa que vocês depois vão poder fazer. Em um domingo de sol, Pedro foi andar de bicicleta. Ele saiu de casa às 9h30 da manhã. Olha lá. E retornou ao meio-dia. Então, foi antes do meio-dia que ele saiu. Por isso eu coloquei 9 horas. E se fosse depois do meio-dia, o que teria colocado? Saiu 21 horas. Aí nós iríamos saber que é da noite. Então vamos lá. Quanto tempo ele permaneceu fora de casa? Então vocês vão pensar, né? Se ele saiu às 9 horas, olha lá, 9h30 da manhã e retornou só ao meio-dia, vocês têm que pensar. Aqui, ó, 9h30, ele saiu, retornou somente ao meio-dia. Nossa, ele ficou bastante, né? Então, olha lá. 9h30 que ele saiu, andou, 10h30, fez 1 hora, 11h30 e eu não vou contar o resto. Cada um vai descobrir o seu. Aqui nós temos mais um desafio. Marcos saiu de casa às 15h30. Então, olhando aqui no nosso relógio, 15 horas. Vamos procurar aqui? 13, 14, 15. Então, olha lá. 15h30. Já sabemos que depois do meio-dia, nós falamos assim. 13, 1 hora, né? 14, 2 horas. 15 horas. Então, que hora que ele saiu de casa? 15h30, que é o mesmo que 3h30. Então, vamos lá. 35 minutos. Chegou à casa de seu amigo Fábio depois de 35 minutos. Então, pensando que ele saiu 15h30 e ele chegou depois de 35 minutos. Agora que nós vamos contar os minutos, para ver se todo mundo entendeu. Olha só. Nós temos que colocar 35 minutos. Ponteiro maior, marcando os minutos. Então, vamos lá. 5 minutos daqui até aqui, de um número ao outro, mais 5 dão 10 minutos. Então, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, olha só, prestem atenção, eu não vou falar mais nada, vocês que vão pensar aí. Continuando aqui. Marque nos relógios o horário em que Marcos saiu de casa e o horário em que ele chegou na casa de Fábio. Então, aqui, vocês vão marcar a hora que saiu, às 15h30, e chegou à casa de seu amigo Fábio depois de 35 minutos. Então, nesse reloginho aqui, vocês vão marcar a hora que ele chegou na casa do amigo. Eu acho que deu para entender bem como que funciona, né, o ponteirinho dos minutos. Então, olha só, pessoal. Tem mais um desafio aqui para vocês, que eu achei bem legal e eu vou passar para vocês. Olha só. Júlia e Beatriz estão lendo um cartaz sobre um espetáculo. Só que nesse cartaz estava escrito assim, ó. A Pequena Sereia, venha conhecer esse mundo mágico. Aí tem o endereço, só que o horário estava escrito assim, ó, venda de ingressos a partir, ó, das 9 horas, é assim que estava marcado lá, ó. Aí do dia, vamos colocar, 4,
Então é isso aqui, ó. Qual é o horário que ia começar a vender esse ingresso? Estava dessa forma. Então é 9 horas da manhã ou é 9 horas da noite? Lembrando o que a professora falou. Antes do meio-dia, depois do meio-dia. Então pensem bem. É de manhã ou é à noite? É de manhã, né? Então por quê? Porque se fosse à noite, olhando no nosso reloginho, olha aqui, 9 horas, ia marcar a partir das 21 horas. Aí nós saberíamos que era só à noite que ia começar a vender o ingresso. Deu para entender, né? Aqui, pessoal, eu fiz para vocês, confeccione um relógio. Por que eu fiz isso para vocês? Porque vocês podem confeccionar em casa. Vocês só vão precisar cartolina, uma tesourinha, um alfinetinho e canetinha. Olha, tá tudo aqui. Um alfinetinho de bolinha, a prof colocou aqui, a cartolina azul. Vocês vão fazer o quê? 2 círculos. Pode utilizar o prato da mamãe, algo redondo que vocês tenham em casa. Aí vocês vão fazer o ponteirinho. O ponteiro dos minutos e o ponteiro da hora. O que vocês vão fazer? Pegar esse alfinetinho aqui e espetar bem no meio do círculo. Ó, uma dica que eu quis fazer aqui para vocês, para ficar bem certinho os números, vocês colocam primeiro o número 12, ó, olha só, o 3, o 6 e o 9. Vejam que aqui forma uma cruz, tá? Antes de vocês colocarem os números, vocês podem passar uma régua, ó, formando uma cruz. Vai ficar bem facinho de vocês fazerem os números aqui. Depois que vocês fizerem esses 3 números, vocês encaixam os outros. Olha só que fácil. Vejam só, ó. E o reloginho fica com os números no lugar certinho, ó. Não fica torto nada, né? Ó, o 12, ele fica bem aqui no centro, tá bom? O 6, ó, estão vendo? Depois que vocês fizerem os números, então, encaixa os ponteiros. O menorzinho fica embaixo. Estão vendo, ó? Aqui. E o maiorzinho em cima. E assim vocês vão poder fazer a brincadeira do relógio com algum amigo ou com alguém da casa de vocês para poder treinar, ver se aprendeu direitinho as horas. Então, olha só. Se eu marcar aqui, apontando para o 11 e aqui para o 4, no caso. Então, eu quero que fale para mim. Período da manhã, 11 horas e quantos minutos será? Vamos contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 11 horas e 20 minutos. E se for no período da noite? Como é que eu vou falar, professora? Aqui, ó, muito simples. Lembrando que eu continuei, ó, para lembrar o período da tarde e da noite, depois do 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 0 horas, meia-noite. Se for à noite, então, pensando que é 11 horas e 20 minutos, o que eu vou falar? 23 horas e 20 minutinhos, que caiu ali no número 4. Deu para entender? Eu acho que ficou bem facinho para vocês. Então, eu gostaria muito que vocês fizessem, né? Esse reloginho pode parecer muito fácil de fazer. Pode parecer difícil, mas não é. E fiquem treinando as horas, porque é muito importante que vocês saibam ver as horas direitinho. Nós precisamos muito das horas, né? Para não atrasar. Vamos supor que a gente tem um compromisso muito sério e não pode entrar depois do horário. O que acontece? Perde hora, perde o compromisso e dá tudo errado. Então é bom a gente saber as horas direitinho no relógio. E aí, pessoal, vou fazer mais um aqui para vocês, para a gente ir terminando. Tem mais um desafio legal aqui, ó. Então, eu vou marcar aqui. Eu quero que vocês entendam, né?
Antes do meio-dia, costumamos ler as horas, né? 1, 2, 3, 4 e assim vai. Depois do meio-dia, 13, 14, 15. Então, olha só. Eu saí de casa, eu vou fazer o reloginho aqui para vocês. Olha, pessoal, se eu colocar assim, ó, vejam, ó, na medida, ó, como fica facinho de fazer. Então, vamos lá. Aí, vou ter um prato, né? Uma coisa bem redondinha, para eu fazer o contorno do meu reloginho antes, né? De colocar o número. E aqui eu vou encaixar os números. Olha só que facinho que é. Então, esse reloginho que eu pedi para vocês que façam, é muito fácil. O pontinho, nós vamos colocar bem aqui. Então, vamos lá. Antes do meio-dia, eu saí de casa. Esse horário aqui, ó. Tá? Aí, eu demorei, viu, pessoal? Porque o meu compromisso era demorado. E agora eu vou colocar aqui para vocês a hora que eu cheguei em casa. Então, vamos lá. Outro reloginho aqui, né? Eu cheguei em casa. Esse horário aí. Então, aqui. Antes do meio-dia. E cheguei aqui. Depois do meio-dia. Então, nós vamos ver quanto tempo eu demorei. Então, olha aqui. Eu saí de casa 8 horas e 15 minutos. Vamos lá no reloginho. Aqui, ó. Eu saí de casa aqui. 8 horas e 15 minutos da manhã. Olha que cedo que eu saí. Saí 8h15 da minha casa. Nossa, eu cheguei 2h30 da tarde. Então, eu cheguei... Que horas eu cheguei em casa? 14 horas e 30 minutos. Meu Deus, eu demorei. Olha lá a hora que eu cheguei. Saí de manhã e voltei à tarde. Quanto tempo eu fiquei fora de casa? Meu Deus, eu fiquei bastante. Vamos contar? Das 8 até as 14 horas. Vamos lá. 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2. Olha lá. 8, 9, 10, 11, meio-dia. 13 horas, que é 1 hora. 14 horas, que é 2 horas. 2h30. Já se passaram 6 horas. Meu Deus do céu. Se eu sair 8h15 e cheguei 14 horas e 30 minutos, 6 horas e mais uns minutinhos que eu fiquei fora. E 15 minutos. Eu fiquei bastante tempo fora de casa. Então, eu acho que deu para entender. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado da aula. E se vocês quiserem montar um reloginho assim, também fica muito legal. Se vocês tiverem um reloginho que vocês não utilizam mais em casa, é só colocar, ó, para treinar, primeiro os minutinhos, de 5 em 5, começando pelo 1, chegando até o 12, dando a volta. E esse menorzinho aqui, vocês podem marcar também e colar, ó, até 0 hora ou 24 horas, meia-noite. Assim fica fácil de vocês verem. Aí vocês podem brincar, treinar. E acho que todo mundo vai entender muito bem como que funciona o reloginho analógico, ok? Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da minha aula. Um beijo para todos.